Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem, esse vídeo é para falar rapidamente do nosso personagem muito querido aqui no canal, Silas Malafaia. O que Silas Malafaia, Daniel Silveira e o povo que foi fazer orações na porta do batalhão onde Daniel Silveira está preso têm em comum? Fica comigo nesse vídeo bem rapidinho que você vai entender um pouquinho sobre essa coisa de parece, mas não é. Eu sou o Marcos Vinícius, criador do canal, comentarista de vários assuntos aqui, inclusive falando sempre sobre a religião cristã e a maneira como a religião cristã é muito mal utilizada, muito usada para manipulação aqui no nosso Brasilzão. Antes de entrar no assunto, então deixa eu te fazer aquele convite mais do que especial. Se você chegou até aqui, seja por pesquisa, por indicação do YouTube, e você ainda não é inscrito no canal, vai aí embaixo, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo dos acontecimentos e dos comentários e das análises que são feitas aqui no canal. Inclusive, você vai ficar sabendo quando tiver live. Teve uma live ontem, sexta-feira, dia 19, estou gravando esse vídeo no sábado, uma live sensacional com o Marcelo Melo, do canal Tumulto. Eu vou deixar aqui no card e também na tela final. Vale a pena a gente discutir sobre o Brasil, sobre armas ou livros. Foi um assunto muito legal. Então, já se inscreve aí. E uma coisa importante, já dá o seu like já e agora. Já dá o seu like de saída, porque você dando like de início, o vídeo chega mais longe na plataforma, mais pessoas são atingidas por esta reflexão. Se no final você não gostar do assunto, você dá o dislike, não tem problema, mas já marca aí, porque é importante para a gente. Sem mais delongas, vamos ao assunto desse vídeo. Conforme eu li numa matéria, que eu vou deixar linkada aí para vocês, e também assisti um debate lá do pessoal da Globo News, algumas coisas envolvendo a prisão do Daniel Silveira e todos os acontecimentos girando em torno dessa prisão passam desapercebidas ou quase desapercebidas. Duas coisas eu quero trazer para reflexão porque elas são importantes para a gente pensar sobre isso e como elas se conectam. Uma delas é que lá no dia 18, o Silas Malafaia fez um tweet onde ele dizia, ó, esse tweet aí, ó, onde ele diz que os deputados evangélicos que votassem pela manutenção da prisão do Daniel Silveira lá no Congresso, ele iria denunciar esses deputados para que nunca mais fossem votados, para que nunca mais os evangélicos votassem. A segunda coisa é essa imagem aí, uma imagem de pessoas aparentemente religiosas, aparentemente cristãos, de joelhos orando na porta lá do batalhão prisional, onde o Silveira está preso, pedindo a sua soltura. Aparentemente é um grupo cristão evangélico. O que significa isso e por que esse tema é importante e não pode passar desapercebido por nós? Seguinte, é importante a gente notar, como diz o jornalista Rodrigo Hattier, eu vou deixar aí uma coluna do UOL, o Rodrigo Hattier, na sua coluna, traz para a nossa reflexão um texto ou uma expressão do Leonardo Sakamoto. E é muito interessante essa expressão para a gente entender esse acontecimento. Por que a religião, por que um pastor vai dizer que vai denunciar deputados que votarem pela manutenção da prisão de um deputado ex-policial militar que se orgulha de ter sido preso diversas e diversas vezes e que, como todo mundo já sabe, não foi expulso da PM porque conseguiu atestados para atestar algum problema de saúde dele, porque senão ele teria um processo de expulsão, teria levado ele à expulsão e seria mais difícil ele concorrer a deputado federal. Pois bem, o que acontece nisso aí? O Sakamoto fala uma coisa muito interessante, que é uma teoria aí do pensamento, que é a prevalência da forma sobre o conteúdo. Quando a gente estuda um pouquinho
de filosofia, de lógica, de pensamento, da história, a gente aprende que o conteúdo é mais importante do que a forma, muito mais importante. Porém, nesse caso, e especialmente quando se trata de um cara que é patrocinador de fake news e que está sendo investigado, Daniel Silveira, pela hipótese de ter financiado atos antidemocráticos, é nítido que o conteúdo do Daniel Silveira é muito ruim. Tanto que ele, covardemente, voltou atrás no vídeo que está aí na internet, você pode procurar, eu nem vou me dar o trabalho de deixar ele linkado aqui, onde ele pede desculpas, mansinho toda a vida. Mas lá no batalhão prisional, em frente aos seus apoiadores que estavam lá fazendo preces por ele, ele ameaçou mais uma vez, eu vou mostrar quem é o STF. Muito bem, o que Silas Malafaia tem a ver com isso? Sobre conteúdo e forma, forma e conteúdo. Silas Malafaia é um líder evangélico que há muito tempo tem vivido na internet muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Os seus tweets raivosos, as suas ameaças, a sua perseguição a determinados grupos e determinadas pessoas, mostra que o conteúdo do evangelho em Silas Malafaia, que é um pastor, está muito prejudicado e que ele vive como um polemista, ou seja, a forma para Malafaia é muito mais importante do que o conteúdo. Gente, vou dar uma pausa aqui porque aquela orquídea está pegando vento aí onde eu estou aqui gravando e ela está balançando e vocês vão ficar prestando mais atenção na orquídea do que em mim. Pausa para retirar a orquídea. Após a retirada da distração da orquídea, eu vou deixar essa fala aí no vídeo. Então, o que acontece? O Silas Malafaia, hoje, ele vive muito mais de polêmica do que propriamente de outra coisa. Assim como outros líderes evangélicos, como Marco Feliciano, como o Valdemiro Santiago, lá com seus feijões mágicos. Então, a forma, o exterior, o externo, é muito mais forte para eles do que o conteúdo. E aí ele faz essa ameaça. Deputados da bancada evangélica que votarem a favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira, ele iria denunciar para os evangélicos e assim os evangélicos não votariam mais nessas pessoas. E aqui é mais um esforço de Malafaia de fazer prevalecer a forma sobre o conteúdo. Malafaia tem a pressuposição e a crença megalomaníaca de que ele representa todos os evangélicos, se não do Brasil, pelo menos todos os evangélicos do Rio de Janeiro. E eu queria dizer para você, Malafaia, não é bem assim. Não se iluda. Isso é uma ilusão onde você está, mais uma vez, privilegiando a forma ao invés do conteúdo. Se volta para os seus conteúdos, para aqueles DVDs que você tinha antigamente, que você gravava, abordando temas, tem até alguns interessantes, bem antigos dele, alguns temas bem interessantes, onde ele tinha fundamento para falar. Atualmente, Silas Malafaia vive de brigar, de ameaçar, de esbravejar, de vir com aquela virulência. Esse espetáculo em torno do Daniel Silveira, sejam essas pessoas ali ajoelhadas, seja esta ameaça do Silas Malafaia, sejam os discursos lá na Câmara dos Deputados, todo esse aparato é envolvido nessa questão de que a forma é mais importante do que o conteúdo. Isso o Sakamoto fala muito interessantemente, e o Ratier também, que Daniel Silveira nada mais do que uma história assim, uma fake news ambulante. Porque as pessoas acreditam em Daniel Silveira porque aparentemente ele é sincero, fala a verdade, doa a quem doer. Agora eu quero puxar para a reflexão, para a gente encerrar aqui, um ponto interessante, falando novamente do Silas Malafaia e dessa pretensa fé aí cristã do Daniel Silveira e seus correligionários. Silas Malafaia, você sabe, e você exige submissão à autoridade, baseado nos ensinos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, que a autoridade ela tem que ser respeitada. Porém, como para você
a forma é mais importante do que o conteúdo, prevalece aquilo que eu falei no meu último vídeo, o vídeo em que eu falo sobre o neopentecostalismo, onde eu digo que para alguns líderes neopentecostais e alguns pentecostais, algumas coisas são do mal, outras são do bem, e nunca de acordo com o evangelho somente, mas de acordo com a conveniência. Então é conveniente para o Silas Malafaia atacar o STF também. Há uma conveniência ideológica e política que não tem nada a ver com a mensagem. Se ele fosse fiel ao conteúdo, ele diria: Silveira errou, Silveira atacou o STF também é um órgão instituído de autoridade e deveria ser respeitado. Mas isto não é importante para o Malafaia, isso não é importante para aquelas pessoas que estavam ali, que pensam que talvez Deus, será que vai ouvir realmente aquela oração? Eu vi um comentário no Twitter muito interessante nessa foto das orações ali, e uma pessoa disse assim: Deus está olhando lá de cima e está dizendo: não vou atender oração nenhuma. Estão todos vocês sem máscara fazendo aglomeração. É uma ironia, mas é verdade. A forma mais importante do que o conteúdo. E fica essa reflexão. Malafaia, ele ultrapassa o próprio ensino de algo que ele exige, porque ele gosta, ele exige que seja respeitada a sua autoridade. Então, se vale para você, Silas Malafaia, tem que valer para os outros também. Por isso que é importante que você se informe, por isso que é importante que você entenda quais são os verdadeiros preceitos democráticos e como eles devem ser defendidos. Tem outro vídeo também que eu vou deixar na tela final, onde eu fiz um vídeo agora, esses dias, falando que não é difícil escolher um candidato, não. Essa desculpa de, era muito difícil escolher A ou B. Não, não é difícil, não. O padrão é a democracia. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui no canal, assiste aí as playlists, assiste os vídeos onde eu falo sobre esse assunto e também você pode adquirir o livro Como as Democracias Morrem. Esse livro explica muito interessantemente como tem crescido a demagogia política, como tem crescido o populismo, como tem crescido esses caras que não têm nenhum compromisso com a democracia. Eu vou deixar o link para você adquirir aí no comentário fixado. Importe-se com uma coisa, o conteúdo é muito mais importante do que a forma. Um forte abraço, a pandemia não acabou e não tem vacina. Se cuida, a gente se encontra no próximo vídeo.